Últimos dados divulgados de 2022 mostram que a cada 100 pessoas, 78 estão endividadas. Será que um dos principais culpados não é o cartão de crédito? Mas pensando assim, será que então é melhor usar um cartão de crédito ou débito? Ou então usar o Pix, ou então usar o Pix de crédito? Como assim, qual seria o melhor instrumento financeiro? Qual seria a melhor maneira também de usá-lo e quando usá-lo? O que acontece é que em toda família sempre tem alguém que diz que só paga em dinheiro, só paga no débito, porque assim ele só gasta o que tem. E será que ele também não está certo? Será que assim não é a melhor maneira, já que no crédito a gente acaba gastando o que tem e também o que não tem, já que vai vir uma conta depois, posteriormente. Nesse caso, é que nunca pode se confundir o termo cartão de crédito com uma extensão da tua renda. Na verdade, aquilo ali acaba por ser um instrumento financeiro. Só é um instrumento, um meio de pagamento. Não quer dizer que é uma extensão propriamente da minha renda. E para ilustrar isso, a gente pode pensar em dois casos. Vamos pensar no Joãozinho. O Joãozinho é um cara que ganha 3 mil reais por mês. O Joãozinho, ele pega os seus 3 mil reais, coloca todos eles ali numa conta, pode ser no Nubank, na caixinha, para render 100% do CDI. Enquanto o seu dinheiro está rendendo, o Joãozinho paga a maior parte das suas despesas no cartão de crédito. Então ele vai pagando, vai gerando uma fatura e no final do mês ele pega aquele dinheiro que, inclusive, como ele acaba rendendo, tendo liquidez diária, pode por acabar simplesmente pagando o seu streaming. No caso da Amazon Prime, porque a Netflix ela andou aumentando o preço e aí fica mais complicado. O Joãozinho, então, ele acaba sabendo manejar o seu dinheiro, o seu capital, entendendo que o cartão de crédito é algo importante e acaba sendo um instrumento financeiro. O Joãozinho acaba acumulando pontos que podem ser trocados no caso de escolher um bom cartão de crédito. Além disso, ele continua tendo uma boa gestão dos seus recursos enquanto o seu dinheiro rende. No outro lado, a gente tem o Júnior. Vamos falar o nome Júnior? O Júnior é um cara que também ganha os mesmos 3 mil reais. Mas ao invés de deixar o seu dinheiro ali aplicado, ele acaba gastando os 3 mil reais e usa o cartão de crédito como uma extensão propriamente dita da sua renda. O Júnior então gasta 3 mil reais de despesa e mais 3 mil reais parcelados no cartão. O que acontece é quando chega o final do mês e o Júnior olha a fatura e ele fica estarrecido. Como que ele vai pagar aquela conta? Então o Júnior se depara com uma opção muito viável e interessante. Ele pode pagar a fatura mínima. Então quer dizer que o Júnior, ele já está endividado, já está sem dinheiro, então ele paga a fatura mínima do cartão, aquele menor valor. Porque daí a conta vai passar para o próximo mês, vai ser muito mais interessante. E também vai aumentar o poder de compra do Júnior, que vai estar comprando muito mais do que o João, que está ali limitado, né? Só que o que acontece ao longo do tempo é que o Júnior, no próximo mês, ele continua gastando desse jeito. Como ele não tem reserva e fica usando o cartão de crédito como uma extensão da sua renda, no final das contas ele não consegue pagar e tem que recorrer ao banco. Então ele pega um crédito para pagar a conta que ele fez com outro crédito. E nesse meio ele acaba se tornando extremamente endividado. O que acontece é que muitas pessoas acabam caindo nisso. Ainda propriamente dito, não é o cartão de crédito o maior culpado. Mas o que acontece aqui é que cabe a cada um ter uma maior concepção sobre como usar esse instrumento financeiro. Mas como assim? Sempre que houver alguma coisa que se deseja comprar, precisa considerar diversos fatores, tais como se eu preciso ou se eu quero, que é o primeiro ponto para a gente ter um maior controle sobre os nossos impulsos. E o segundo seria como que vai ser o meio de pagamento e quais as condições eu consigo para adquirir aquele bem. Por exemplo, imagina que eu quero comprar um item que custa 100 reais. O vendedor, o comerciante, a loja, enfim, ela faz uma proposta de que se eu pagar numa vista eu vou ganhar 10% de desconto. Logo, aquele item que custa 100 reais ele acaba indo para 90 reais. Bom, eu acabei de ganhar 10 reais só por pagar à vista. Qual seria a melhor opção nesse meio? Se eu pagar no cartão, eu posso parcelar os 100 reais em até 4 ou 5 vezes. Se eu pagar à vista, eu vou pagar 90 reais, logo eu vou ter 10% de desconto. Nesse caso, a gente acaba por pagar à vista, porque é muito mais interessante. Mas imagine então que o preço tem uma diferença muito baixa, algo de 3, 4%. Nesse caso, o parcelamento se torna mais interessante, desde que eu entenda que depois eu vou ter que pagar aquilo igual e que vai carecer de um melhor controle. Mas é interessante pensar que o cartão de crédito não é um vilão, e sim ele é um real aliado ao seu dia a dia. Isso porque ele te permite ter um maior planejamento. Imagina que eu quero, agora a gente está chegando próximo ao final de ano, e eu quero me planejar para umas férias lá no meio do ano que vem. O que eu posso fazer é já garantir a hospedagem, passagem aérea e muitas outras despesas que eu sei que vou ter. Eu posso incluir elas à minha despesa do presente. Logo eu vou estar antecipando uma despesa que eu teria no futuro, vou pagando agora para quando chegar nas minhas férias eu estou isento de qualquer
custo. Isso é algo muito interessante que o cartão de crédito lhe permite. Além do mais, ele aumenta o seu poder de compra. Logo, eu consigo comprar alguns itens, desde que eu tenha um claro planejamento financeiro de que eu vou ter que pagar aquela conta, mesmo que ela seja diluída em várias parcelas, mas eu consigo assim, então, tendo uma renda menor, adquirir vários itens, o que acaba sendo muito interessante. O problema é que muitas pessoas se perdem no limite que é liberado a elas com o que elas querem comprar. Elas não consideram um certo planejamento financeiro. Isso porque, imagina que, vamos voltar ao caso do Joãozinho. O Joãozinho é um cara que ganha R$3.000 por mês. Se o João ele acabar se rendendo às coisas que ele quer, porque ele quer comprar, o que pode acontecer é que vai faltar dinheiro para outras coisas essenciais que ele precisa. Além do mais, o João deve considerar que caso aconteça qualquer coisa, ele tem que ter pelo menos um dinheiro guardado. O que ele vai fazer caso aconteça? Por isso que o João ele é um cara que, além de deixar o dinheiro aplicado, ele também monta um segundo caixa, o que seria dito um caixa 2, que seria um caixa para uma reserva de emergência, que acaba sendo muito mais interessante para ele. Por isso que no meu planejamento financeiro eu posso dividir pelo menos em 3 etapas. O que seriam os custos essenciais, o que seriam os custos secundários e o que seria a terceira etapa, que é o que eu tenho que deixaria aplicado porque eu não posso gastar tudo o que eu ganho. Esse seria um dos princípios da multiplicação e é um dos princípios que faz com que muitas pessoas acabem entendendo isso errado e invertendo a ordem. Mas como assim? Elas pegam os gastos secundários e tornam eles primários. O dinheiro que elas guardariam, elas entendem que não. Se elas ganham R$3.000 por mês, elas têm que gastar os 3.000. E não que aquilo pode sobrar alguma coisa ou que poderia ser aplicado. E o cartão de crédito, nesse caso, se torna um grande malfeitor. Mas o que dizer então do Pix, uma opção do Pix de crédito? Eu usaria o meu limite do cartão de crédito para fazer um Pix. O que dizer dessa opção? O que dizer que é uma ótima opção. Afinal, se eu tiver aquele clássico controle sobre o meu limite, sobre o meu cartão de crédito, eu posso garantir o desconto e ainda assim só vir aquela cobrança da minha fatura. Então, o que é melhor? Débito ou crédito? Se tiver um melhor controle e entendendo que o crédito não é uma extensão da minha renda, e sim um instrumento financeiro, o crédito, sem sombra de dúvida, acaba sendo muito melhor. Só que vale sempre considerar o quanto eu consigo de desconto nos pagamentos à vista, envolvendo débito ou Pix. Isso porque, se eu garantir mais de 10%, é muito mais interessante que eu pegue essa dívida e traga para mim, desde que isso não comprometa todo o meu orçamento. Se eu consigo, ainda assim, garantir um preço semelhante ao à vista, com um pouco de desconto, pouca diferença no parcelamento, então é interessante que eu gasto por parcelar a compra daquele item. Assim eu consigo aumentar o meu poder de compra, não deixar o meu orçamento tão limitado e conseguir ter um maior controle. Além do mais, eu consigo aproveitar vários recursos, entre eles acúmulo de pontos, milhas, e com isso eu também consigo, de novo, ter um maior poder de compra sem necessariamente aumentar os meus custos. Como é o caso que a gente citou do Joãozinho, que deixaria o seu dinheiro aplicado enquanto faria suas compras ou compraria tudo que precisava, pagaria usando o seu cartão de crédito. Esse foi o vídeo, eu espero ter agregado valor ao teu tempo e até o próximo.